Análises de jogos, palpites, comentando jogos, jornalista esportivo. Está no ar o canal Analisando os Jogos da rodada com William Guimarães. Inscreva-se e compartilhe. Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, fim de semana com rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos abrir esse vídeo aqui, vamos começar falando de Coritiba Internacional. O Coritiba no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 4-1 do Vitória jogando fora de casa. Já o Internacional venceu por 2-0 o Fluminense jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Internacional teve título da Recopa Gaúcha contra o Brasil de Pelotas. Já o Coritiba teve a semana inteira livre para trabalhar. O Coritiba está na 8ª posição do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para encostar no G5. Já o Internacional está na 12ª posição, tenta uma vitória para subir posições. O Coritiba vem para essa partida 3 jogos sem saber o que é vencer na temporada, mas em compensação vem de 4 jogos sem saber como a derrota jogando em casa. Já o Internacional vem de 4 jogos sem saber como a derrota na temporada, vem de mais 5 jogos sem saber como a derrota jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Coritiba que vem de 2 derrotas seguidas, vem precisando dar uma resposta após a goleada sofrida no último jogo. Mesmo o jogo sendo no Couto Pereira, vou de Internacional, 2-1. Gol de Carboneiro e Borré pro Internacional e pro Coritiba gol de Breno Lopes. Agora vamos falar de Fluminense e Vitória. O Fluminense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-0 do Internacional jogando fora de casa. Já o Vitória venceu por 4-1 o Coritiba jogando em casa. Os dois times que tiveram jogo nesse meio de semana, o Fluminense empatou contra o Independente Rivadavia pela Libertadores. Já o Vitória teve classificação contra o Ceará na Copa do Nordeste. O Fluminense está na 3ª posição do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para encostar no Palmeiras, que é o líder da competição. Já o Vitória está na 9ª posição, tenta uma vitória para encostar no G5. O Fluminense vem para essa partida 3 jogos sem saber o que é vencer na temporada. Já o Vitória vem de 3 jogos sem saber o que é uma derrota, mas por outro lado vem de 5 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. E o Vitória que vem para essa partida defendendo um tabu. Desde 2017 não perde do Fluminense no Maracanã. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Jogo para o Fluminense voltar a vencer, jogo para o Fluminense aliviar um pouco a crise. Enfrenta um Vitória que vem tendo dificuldade de pontuar fora de casa na competição. Gol de Fluminense para essa partida, 3-1. Gol de Savarino, Guilherme Arana e Canóbio para o Fluminense. E para o Vitória gol de Marinho. Agora vamos falar de Bahia e Cruzeiro. O Bahia no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 2-2 contra o São Paulo jogando fora de casa. Já o Cruzeiro perdeu de 3-1 do Atlético Mineiro jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Cruzeiro teve empate contra a Universidade Católica na Libertadores. Já o Bahia teve a semana inteira livre para trabalhar. O Bahia está na 6ª posição do Campeonato Brasileiro, teve uma vitória para entrar no G5. Já o Cruzeiro está na 15ª posição, teve uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. O Bahia vem para essa partida 4 jogos sem saber o que é vencer na temporada. Vem de mais 3 jogos sem saber o que é vencer jogando em casa. Já o Cruzeiro vem de 4 jogos sem saber o que é uma derrota fora de casa. E o Cruzeiro que vem para essa partida defendendo um pequeno tabu. Desde 2024 são 3 jogos sem saber o que é uma derrota para o Bahia. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado, um Bahia atravessando seu pior momento na temporada. Do outro, um Cruzeiro que vem tendo dificuldade de conseguir engrenar dentro da competição. Vou de empate para essa partida, 1-1. Gol de Everton Ribeiro para o Bahia e Gerson para o Cruzeiro. Agora vamos falar de Remo e Palmeiras. O Remo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 2-1 Botafogo jogando fora de casa. Já o Palmeiras empatou em 1-1 contra o Santos jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Palmeiras teve vitória contra o Sport Cristal na Libertadores. Já o Remo teve a semana inteira livre para trabalhar. O Remo está na 19ª posição do Campeonato Brasileiro. Teve uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora do Z4. Já o Palmeiras está na 1ª posição. Teve uma vitória para aumentar sua vantagem na liderança. O Palmeiras vem para essa partida 14 jogos sem saber como a derrota na temporada. Vem de mais 7 jogos sem saber como a derrota jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Não acredito que o Palmeiras vai golear nesse jogo, mas por outro lado acredito que o Palmeiras vencerá o Remo sem menores dificuldades. Eu vou de 3-1 Palmeiras para essa partida. Gol de Flaco, Arias e Andreas Pereira para o Palmeiras e para o Remo gol de Iago Pikachu.
Agora vamos falar de Atlético Mineiro e Botafogo. O Atlético Mineiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 3-1 o Cruzeiro jogando fora de casa. Já o Botafogo perdeu de 2-1 do Remo jogando em casa. Os dois times que tiveram o jogo da Copa Sul-Americana nesse meio de semana. O Atlético Mineiro empatou contra o Juventude. Já o Botafogo venceu o Racing. O Atlético Mineiro está na 11ª posição do Campeonato Brasileiro. Já o Botafogo está na 10ª posição. Os dois times tentam uma vitória para subir posições. O Botafogo que vem para essa partida 23 vitórias seguidas jogando como visitante. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Botafogo que precisa recuperar pontos de um tropeço em casa. O Atlético Mineiro precisando começar a deslanchar na competição. Gol de Atlético para essa partida, 1-0, gol de Vitor Hugo. Agora vamos falar de Corinthians e São Paulo. O Corinthians no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 2-1 do Mirassol jogando fora de casa. Já o São Paulo empatou em 2-2 contra o Bahia jogando como mandante. Os dois times que tiveram jogo nesse meio de semana. O Corinthians empatou contra o Santa Fé pela Libertadores. Já o São Paulo empatou contra o O'Higgins pela Copa Sul-Americana. O Corinthians está na 17ª posição do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o São Paulo está na 4ª posição. Tenta uma vitória para se manter no G5. O Corinthians vem para essa partida 24 jogos sem saber como a derrota jogando em casa. 23 vitórias seguidas jogando como mandante. Já o São Paulo vem de 5 jogos sem saber como a derrota na temporada. Mas por outro lado vem de 4 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo futebol que o São Paulo vem apresentando nos últimos jogos, o São Paulo não me passa confiança nem sequer para empatar esse clássico. Eu vou de Corinthians, 2-1. Gol de Yuri Alberto e Gustavo Henrique pro Corinthians e pro São Paulo gol de Caleri. Agora vamos falar de Santos e Bragantino. O Santos no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 1 contra o Palmeiras jogando fora de casa. Já o Bragantino venceu por 2-1 a Chapecoense também jogando fora de casa. Os dois times que tiveram o jogo da Copa Sul-Americana nesse meio de semana. O Santos empatou contra o Deportivo Recoleta. Já o Bragantino venceu o Blume. O Santos está na 16ª posição do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. Já o Bragantino está na 7ª posição. Tenta uma vitória para entrar no G5. O Santos vem para essa partida 7 jogos sem saber o que é vencer na temporada. E de mais 3 jogos sem saber o que é vencer jogando em casa. Já o Bragantino vem para essa partida defendendo um pequeno tabu. Desde o ano passado são 3 jogos sem saber como a derrota para o Santos. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Me apegando na crise que o Santos vem atravessando e me apegando um pouco no histórico recente do confronto, eu vejo o Bragantino favorito para vencer essa partida. Eu vou de Bragantino, 1-0, gol de Gustavo Marques. Agora vamos falar de Mirassol e Chapecoense. O Mirassol no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 2-1 o Corinthians jogando em casa. Já a Chapecoense perdeu de 2-1 do Bragantino também jogando em casa. Os dois times que tiveram jogo nesse meio de semana. O Mirassol venceu a LDU pela Libertadores. Já a Chapecoense venceu o Operário pela Copa Sul-Sudeste. O Mirassol está na 18ª posição do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já a Chapecoense está na 20ª posição. Tenta uma vitória para reduzir a diferença pelos seus times que estão fora do Z4. O Mirassol vem para essa partida 23 vitórias seguidas na temporada. E de mais 3 vitórias seguidas jogando em casa. Já a Chapecoense tenta sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Vem de 12 jogos sem saber o que é vencer na competição. E vem de mais 4 derrotas seguidas. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Com todo respeito à Chapecoense, mas essa é uma oportunidade de ouro do Mirassol finalmente vencer 2 seguidas dentro do Brasileiro. Eu vou de Mirassol para essa partida, 2-1. Gol de Reinaldo e Everton Galdino para o Mirassol. E para a Chapecoense, gol de Bruno Pacheco. Agora vamos falar de Grêmio e Flamengo. O Grêmio no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 0-0 contra o Atlético Paranaense jogando fora de casa. Já o Flamengo empatou em 2-2 contra o Vasco jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Grêmio teve vitória contra o Deportivo Riestra pela Copa Sul-Americana. Já o Flamengo teve o seu jogo na Libertadores contra o Independente Medellín interrompido. O Grêmio está na 14ª posição do Campeonato Brasileiro. Teve uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. Já o Flamengo está na 2ª posição. Teve uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Palmeiras, que é o líder do torneio. O Grêmio vem para essa partida invicto como mandante no Campeonato Brasileiro. Vem de 5 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada. Vem de mais 13 jogos sem saber qual é uma derrota jogando em casa. E vem de mais 3 vitórias seguidas jogando como mandante. Já o Flamengo vem para essa partida 9 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada. Vem de mais 4 jogos sem saber qual é uma derrota jogando como visitante. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá.
O Grêmio tem feito seus melhores jogos na temporada em casa? Sim, mas acredito que nessa partida o Flamengo vai fazer valer o favoritismo. Eu vou de Flamengo, 3-1. Gols de Samuel Lino, Everton Cebolinha e Pedro pro Flamengo, e pro Grêmio gol de Carlos Vinícius. Agora vamos falar de Vasco e Atlético Paranaense. O Vasco no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 2-2 contra o Flamengo, jogando fora de casa. Já o Atlético Paranaense empatou em 0-0 contra o Grêmio, jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Vasco teve vitória contra o Audax Italiano na Copa Sul-Americana. Já o Atlético Paranaense teve a semana inteira livre para trabalhar. O Vasco está na 13ª posição do Campeonato Brasileiro. Teve uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. Já o Atlético Paranaense está na 5ª posição. Teve uma vitória para se manter no G5. O Vasco vem para essa partida 3 jogos sem saber como a derrota na temporada. Já o Atlético Paranaense também vem de 3 jogos sem saber como a derrota na temporada. Mas por outro lado vem de 6 jogos sem saber o que é vencer fora de casa. Vem de 5 derrotas seguidas jogando como visitante. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo Atlético Paranaense ter o desfalque do Ribeiros e pelo Atlético Paranaense ser um time que joga mal fora de casa, o Vasco tem mais do que obrigação de sair com os 3 pontos em São Januário. Eu vou de Vasco para essa partida, 2-1. Hoje Puma Rodrigues e Saldívia pro Vasco e pro Atlético Paranaense gol de Mendonça. Bom, falamos dos jogos do Campeonato Brasileiro, deixem meus palpites. Espero que vocês deixem o palpite de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais pra mim. Me ajuda a crescer no canal e motivar a fazer mais vídeos. Esse bom fim de semana, boa rodada.